levar e atender outras pessoas. Deus continua falando conosco, me use na reflexão desse texto, que a graça, a misericórdia, o perdão do Senhor seja sobre a minha vida, a unção, a inspiração, sensibilidade sejam comigo. A Deus, eu quero ser usado pelo Senhor, para que meu irmão e minha irmã que vieram aqui ouvir a Tua voz, possam voltar para casa abençoados a partir da Tua palavra, com a ação e unção do Teu Espírito sobre todos eles. Diga amém, amém. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens, lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão, Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial, declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar, chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. Olha, acho que a primeira ou a segunda música que foi cantada aqui, foi citada alguma das ações de Deus através da vida do Moisés. E o Moisés, ele era um tipo de Jesus Cristo, que ele veio como o libertador do povo de Israel. E Jesus veio como libertador, ele é o nosso libertador. Moisés, ele esteve com o povo de Israel em grandes vitórias, em grandes momentos, assim, dizendo, espirituais. Moisés, ele participa junto quando Deus, através das 10 pragas, liberta o povo do Egito. O Moisés, ele está junto com o povo na passagem pelo Mar Vermelho, quando ele estende o cajado, o mar se abre e eles passam a pés enxutos, quando os egípcios vêm para querer, de alguma forma, alcançá-los. Os egípcios acabam ficando submersos, a água os engole. O Moisés está junto com eles quando eles chegam até uma região conhecida por Mara, porque as águas eram amargas e as águas ficam boas, e eles seguem um pouco mais, e eles encontram muitas palmeiras, e ali naquele lugar eles desfrutam de muita água boa, de lugar apropriado para descanso. Moisés está junto com o povo quando eles querem pão, e através da vida de Moisés, Deus envia o maná do céu. Moisés está junto com o povo quando eles querem carne, e através da vida de Moisés, vêm as aves, as codornizes do céu, e elas alimentam, elas saciam a fome e a vontade do povo de comer carne. Moisés está junto com o povo em muitos momentos especiais e marcantes. Agora, esse é um momento em que nós vamos ver Moisés junto com o povo. Mas esse é um momento onde Moisés está junto com o povo, à frente dos aproximadamente 3 milhões de pessoas. O Moisés está à frente, mas o texto no verso 8 diz que havia um levante contra o povo de Israel. Os amalequitas
decidir, o verso de número 8. Verso de número 8, Vitor, por favor. Assim o diz, os israelitas decidiram atacar, os amalequitas decidiram atacar os israelitas, quer dizer, há um levante, há uma batalha a ser travada. É importante nós pensarmos um pouco geograficamente a localização que eles estavam, era de altos e baixos, de montes e de vales. Então, de um lado do monte estava Israel, aí havia um grande vale, do outro lado estava os amalequitas. E o confronto, a batalha, a luta, a guerra, vai se dar no vale, no vale. E essa guerra, essa luta, esse confronto, ele vai se dar ali naquele vale, e Moisés, ele conversa com o Josué. O Josué, a Bíblia não diz assim, eu vou usar a palavra para facilitar a compreensão. O Josué era meio que uma espécie de segurança na vida do Moisés. O Josué, se você fizer a busca, procurar os versículos, os primeiros versículos que mostram Josué, que falam do nome de Josué, falam que ele estava o tempo todo perto de Moisés. Em um outro momento, ele ficava à porta da tenda aonde Moisés estava, a tenda da oração, a tenda da congregação. O Josué, ele ficava o tempo todo junto com Moisés. Mas naquele momento, o Josué, ele era uma pessoa, com todo respeito, eu vou dizer assim, ele era um ilustre desconhecido até então, porque ele estava junto, mas a figura, o personagem era o Moisés. Tudo que acontecia e girava em torno do Moisés. Agora, o Josué estava sempre junto ali. Eu acho importante a gente pensar nessa situação, porque às vezes nós temos a oportunidade de estar como o Josué estava, junto de alguém, perto de alguém, o mais próximo possível de alguém, contribuindo na vida de alguém, que de repente Deus tem algo para fazer na nossa vida, a partir daquele nosso gesto, daquela nossa atitude para com aquela pessoa. O Josué estava junto de Moisés. Quando Moisés vai para o céu, quem continua é o Josué. Você vê que o Josué, ele é promovido. E eu acho legal compartilhar e passar essa informação para os irmãos pensarem. Que às vezes na sua empresa, lá no seu local de trabalho, você tem a oportunidade de estar junto com o patrão, junto com o chefe, e alguém, ou com o encarregado, né? Cada lugar tem uma nomenclatura. Você tem a oportunidade de estar junto com um superior, e alguém olha e fala assim, esse aí é puxinha, fica junto lá, puxando. Tem gente que faz assim. Lembra que eu conversei com você agora há pouco, quando eu estava lendo Malaquias capítulo 3, verso 15, tem gente que a postura, a fala, o comportamento da pessoa é comportamento nocivo, que faz mal. Então, observe, nem de manhã, se você ouviu as duas mensagens que eu preguei de manhã com o mesmo texto, eu não falei disso. Não enfatizei isso, estou enfatizando agora porque Deus de repente está olhando para alguém nessa noite que tem vivido situações assim, que a pessoa até quer estar mais perto de um superior, até quer estar mais perto de alguém ali importante, seja dentro da empresa, seja na escola, seja no círculo de amigos e assim por diante, mas a pessoa, ela de repente, ela fica meio retraída, porque, se eu me aproximar, o que vão falar? Deus está mandando dizer para alguém nessa noite. O Josué ficou perto do Moisés, ele não perdeu nada, e quando chegou o momento certo, ele foi promovido.
Agarra essa palavra para você, guarda no seu coração e não aceite, não deixa entrar na mente, não deixa entrar no coração esse tipo de seta, que é uma seta. Pois bem, o Moisés fala para o Josué: ô Josué, é o seguinte, os amalequitas, eles estão querendo nos pegar. Eu tenho observado, não está essas palavras aí, mas nós podemos pensar a respeito disso por causa da construção dos eventos. Eu tenho observado você. Você é meio que uma pessoa meio que estrategista. Você é uma pessoa atenta. Você é uma pessoa que sabe até mesmo se comportar em meio a uma luta, a uma adversidade. Eu preciso da sua ajuda, Josué. Eu preciso que você vá para o campo da batalha. Está escrito isso no verso de número 9. Então Moisés disse a Josué: ô Josué, escolha alguns homens, escolhe alguns, e vai com eles para o campo da batalha. Veja que a Bíblia, ela não relata, ela não traz para nós nenhum tipo de reclamação da parte do Josué. Poxa vida, eu que vou lá para a batalha, tudo eu, dificuldade, a luta, vai ter que ir para a guerra, para o confronto, bem eu. Tive com o Senhor aí o tempo todo, do seu lado aí o tempo todo. Agora que é a hora de ir para a luta, o Senhor manda eu ir para a luta. Nós não vemos Josué tendo esse comportamento. Muito pelo contrário. Nós vemos o Josué fazendo o quê? Ele pegando, ele selecionando um grupo de pessoas e indo para o confronto, para a batalha, para a luta. Quinta-feira nós tivemos uma reunião com o pastor Toninho. Alguns líderes aqui participaram junto. E o pastor Toninho usou um texto que ele gosta muito de usar. Já percebi que ele gosta desse texto, porque por vezes e vezes ele usa esse exemplo. Ele falou da Marta, da Maria e do Lázaro. Aí ele falou: olha, naquela casa tinha a Marta, que era trabalhadora, que estava envolvida, preocupada com tudo que tinha para se fazer dentro da casa. E toda casa, toda empresa, todo lugar tem que ter uma pessoa trabalhadora mesmo, aquela pessoa que bota para quebrar. Aí ele falou: tinha a Maria, que foi aquela que enxugou o cabelo, enxugou os pés de Jesus com o cabelo. Ele até falou algo que eu achei interessante, que eu não havia parado para pensar até então. Ele falou: para se enxugar qualquer parte do corpo, é muito melhor um pano. O pano vai absorver muito mais. O cabelo é de difícil absorção. O cabelo você vai ter que ficar passando, igual o Duracell, né? Não acaba nunca. Lembra? O cabelo você vai longe e não vai enxugar, vai ser difícil de enxugar, porque o cabelo ele não é o mais apropriado para se enxugar qualquer parte do corpo que seja. E aí ele disse assim: porque Maria queria ficar mais tempo perto de Jesus. Então ela estava ali e aquela prática foi desenvolvendo ou gerando relacionamento, intimidade, proximidade de Jesus. Aí ele falou do Lázaro. Ele falou: olha, o Lázaro é um milagre. E milagre a gente não explica, milagre a gente vive, milagre a gente recebe, milagre a gente toma posse. Então ele fala do trabalho, ele fala da intimidade, do relacionamento com Jesus, e ele fala do milagre. Cada um ele coloca em seu devido lugar. Esse texto nos convida a pensarmos exatamente disso. Porque enquanto Josué e alguns vão para o campo da batalha, o Moisés, o Arão e o Ur, eles vão para o alto, para o monte, para orar, para interceder. E aí nós somos convidados a pensar sobre coisas importantes. Qualquer pessoa que queira vencer uma batalha na vida, independente da batalha, independente da situação, independente do que a pessoa esteja enfrentando, ela precisa encarar com a devida seriedade esses dois aspectos. O primeiro, o aspecto espiritual. Segundo, o aspecto físico. Tem muita gente que ora muito, mas faz pouco, age pouco.
E tem muita gente que faz muito, age muito, mas ora pouco. Tem muita gente que é de Deus, assim, ó, muito de Deus, mas a pessoa vive nessa esfera aqui, ó, na esfera física, e abre mão, na esfera espiritual, e abre mão da esfera física. E tem gente que abre mão da esfera espiritual porque vive na esfera física. Você está entendendo, sim ou não? A nossa vida tem que ter um equilíbrio, irmão. Nossa vida deve ser equilibrada. Ainda hoje conversava com a pastora Márcia, nós falávamos do fruto do Espírito e falávamos da importância do controle, do domínio próprio, que é uma das formas do Espírito Santo manifestar fruto na nossa vida, da importância do controle, do domínio, do equilíbrio. A nossa vida precisa ser uma vida equilibrada. A nossa vida precisa ser uma vida voltada para pensar em relação ao espiritual. Na Bíblia está escrito assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muita gente abrindo mão do reino de Deus e correndo atrás das demais coisas. Tem muita gente abrindo mão de aprofundar, de aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus para buscar as demais coisas. Tem muita gente abrindo mão de obedecer a palavra de Deus e correndo atrás das bênçãos, invertendo Deuteronômio 28, 1 e 2, que diz que você ouve, você aprende, você pratica e as bênçãos te seguem e te alcançam. Tem muita gente invertendo. É inversão. Aqui nós temos o quê? Nós temos o desenvolver de um procedimento, podemos falar assim, procedimento de alguém que conquistou mais uma vitória através do poder de Deus na vida deles. Moisés, separado, cada coisa em seu devido lugar. A Bíblia diz assim, ó: aquele que comigo não ajunta, espalha. Uma casa dividida não subsiste. Está na Bíblia. Então, irmão, irmã, nós temos que pensar. Nós temos que pensar como igreja, como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo. Nós temos que pensar como que a minha vida está lá na minha casa, na minha família. Eu sou alguém que vem para cá orar pela família, mas daí toda a oportunidade que eu tenho lá na minha casa, eu arrebento com a boca da égua. Como que é? Como que faz? Eu já falei, já teve vez de eu estar na porta da igreja ali, esperando o pessoal, cumprimentando o pessoal que vai chegando, e aí chegar a irmã, dizendo: oi, pastor, oi, faz tempo que eu orei, hein? Orei, jejuei, demorou, mas ele veio. Olha, está aqui agora, fale umas verdades para ele agora. Meu Deus do céu! A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola com a própria mão destrói. Tem gente que não tem noção das coisas. Puxa vida, a pessoa ora, jejua. Olha, o marido vem para o templo, a esposa vem para o templo, o filho vem para o templo. O discurso, a conversa, o comportamento tem que ser outro. Pastor, estou muito feliz, meu marido veio para a igreja hoje comigo, pastor. Deus cumpriu a promessa dele. Olha, meu maridão, meu ursão, meu tchutchucão está aqui comigo, pastor, meu bruto. A pessoa fala: pastor, olha, fala umas verdades para ele agora. Eu não vou falar verdade nenhuma. Se arrume aí você com as suas trapalhadas. E pronto. É a hora da pessoa aproveitar e dizer: olha, pastor, meu filho, minha filha está aqui do meu lado. Que benção, pastor. Estou tão feliz, pastor. Estou tão feliz que hoje eu vou até fazer uma comida. A comida que eu vou fazer hoje vai ser até com mais vontade, porque eu estou muito feliz. Você está entendendo, sim ou não? É entender que o campo físico, ele é aliado ao campo espiritual. Tem que ter um trabalho coletivo. Lá estava o Moisés no monte orando, mas enquanto Moisés estava no monte orando, Josué estava no campo de batalha lutando. E não tem esse que é mais importante do que aquele. Todos são importantes iguais. Todos são importantes.
Dentro da empresa onde você trabalha, todos são importantes. Se cada um fizer a sua parte, a empresa ela avança. Os colaboradores acabam com isso ganhando. Na igreja onde você congrega, se cada um fizer a sua parte, todo mundo ganha. Na sua casa, na sua família, se cada um fizer a sua parte, todo mundo ganha. A Bíblia diz: enquanto a mão do Moisés estava levantada, o Josué prevalecia lá no campo de batalha junto com o povo de Israel. Mas quando a mão do Moisés abaixava, o Josué encontrava dificuldade na luta. Isso ensina para nós. É o reflexo de uma vida espiritual bem encaminhada, bem desenvolvida, uma vida espiritual equilibrada. Enquanto a pessoa está levando ali a sua vida espiritual de uma maneira equilibrada, no campo espiritual ela está equilibrada, no campo físico ela vai colhendo as vitórias. Agora, a pessoa que abre mão de levar a sério a vida espiritual, essa pessoa ela está fadada, é questão de tempo, a colher derrotas, a colher vergonhas, a colher humilhações. É questão de tempo, é só esperar. Salmo 1 vai falar disso daí, e inclusive, é o cuidado que nós devemos ter. É o cuidado de levar essas duas situações. Moisés, em um dado momento, começou a cansar. O Arão e o Ur, que estava junto com ele, foram pegar uma pedra. Pegaram uma pedra e disseram: olha, Moisés, senta aqui nessa pedra. Não está isso escrito na Bíblia, mas é permitido nós pensarmos. Senta aqui nessa pedra, que essa pedra representa a rocha, que é Cristo. Todos que descansam em Cristo andam em vitória. Diga amém e diga graças a Deus. O Moisés senta na pedra, o Arão de um lado com a mão de Moisés levantada, o Ur do outro lado com a mão do Moisés levantada. A Bíblia diz que Israel prevaleceu e Israel venceu. Israel vence aquela batalha. Josué, o versículo, quer ver? De número 13. Josué, o capítulo 17 mesmo, mas no versículo 13 diz assim: Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Quem estava lá no campo da batalha? Josué e um grupo de homens. Mas quem estava no monte orando? O Moisés, o Arão e o Ur. Mas agora aqui a Bíblia mostra, Josué derrotou o povo. Josué derrotou. Por quê? Porque o trabalho em conjunto havia sido realizado com êxito. Diga assim: Senhor Deus, me ensina a trabalhar em conjunto, onde quer que eu esteja, para que eu ande em vitória, e aqueles que estiverem ao meu lado, andem em vitória também. É isso, irmão. É um princípio. Tanto que você vai olhar o verso 14, eu estou indo para o finalmente da nossa conversa. No verso 14, depois o Senhor disse a Moisés. O que o Senhor disse a Moisés? Escreva isto num rolo, como memorial. Ó Deus falando com Moisés. Moisés, dia 23 de junho de 2024, na Rua Conchas, 379, às 20h12 estará reunido um povo lá, ouvindo a minha voz. E essa vitória que vocês conquistaram aqui servirá de exemplo lá para que eles conquistem vitórias também. Diga amém, diga graças a Deus. Ficou registrado, está registrado. Escreva num rolo, como memorial. Declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre. Com outras palavras,
vocês não vão precisar se preocupar mais com os amalequitas. Sabe, se nós não fizermos a leitura do texto seguinte, talvez nós não entendamos por completo a grandeza dessa fala. Porque no versículo seguinte está escrito assim, ó: Moisés construiu um altar, chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. Naquele dia, Moisés levanta um altar, e com aquele altar levantado, ele diz assim, ó: o Senhor nos deu a condição de vencer os amalequitas, de conquistar essa batalha. Agora nós temos o desafio, a tarefa, a incumbência de zelarmos, de cuidarmos, de ficarmos atentos para que esta batalha ela não caia no esquecimento. Por isso ele diz: o Senhor é a minha bandeira. Sim. Uma bandeira, você sabe, que representa, por exemplo, um país, um estado, uma cidade. Uma bandeira representa um clube de futebol. Um clube, seja futebol, seja vôlei, seja peteca, tem a bandeira do clube. Uma bandeira representa uma instituição religiosa. Uma bandeira representa algo que tem dono, que tem pessoas envolvidas com aquela causa. A bandeira representa isso. Quando Deus fala com Moisés: escreva um memorial, e ele fala assim, ó: converse inclusive com o Josué e diga que os amalequitas cairão no esquecimento. Ele está dizendo assim, ó: essa batalha serve de referência. Qualquer um que quiser se levantar contra vocês vai cair, vai perecer. Sabe? E isso, por isso que hoje é domingo, sexto domingo da transformação. Por isso que Deus chama a nossa atenção com essa palavra nessa noite, porque muitas vezes eu já vi muita gente passando por isso. Inclusive contei um testemunho algum tempo atrás de alguém que tinha a empresa quebrada, a vida financeira quebrada. Aí essa pessoa era conhecida de um crente, o crente pregou, falou de Jesus para aquela pessoa, incentivou aquela pessoa a se aproximar de Jesus, a pessoa se aproximou de Jesus, a família começou a se aproximar de Jesus, começaram a ir para a igreja, indo para a igreja, as respostas, as vitórias começaram a aumentar mais e mais. Essa família começou a ficar muito abençoada e próspera. A agenda dessa pessoa que antes era vazia, agora ficou repleta. Para esvaziar a agenda, ele começou a fazer o quê? Tirar as atividades dele da igreja. Então ele diminuiu a frequência nos cultos, na célula ele deixou de participar, em algum determinado momento, nem no templo, nos cultos, ele já não estava participando. Vez por outra, ele acompanhava através da transmissão, e aí, vez por outra, ele fazia uma oferta para dizer que ele seguia firme e forte o compromisso dele com Jesus. Na verdade, aquele rapaz, ele abriu mão de hastear a bandeira e dizer: a minha vida era quebrada, a minha vida era falida, minha vida era um fracasso, minha vida era uma vergonha, mas Deus mudou a minha história, e hoje a minha história é uma história de vitória. Eu aprendi como que eu faço para vencer, e a partir daqui virão outras conquistas. Ao invés dele hastear a bandeira, fincar a bandeira, como costuma se falar, e seguir adiante, conquistando mais e mais vitórias na vida dele, ele abriu mão de hastear a bandeira e dizer: o Senhor é a minha bandeira. Eu cheguei até aqui por causa do Senhor. Ele abre mão, e quando ele abre mão, ele começa a ter um monte de perdas na vida, e ele volta num estágio pior do que quando ele conheceu Jesus.
Isso aí é um testemunho que eu ouvi, que eu contei, e eu vejo muitas vezes pessoas passando pelo mesmo processo. Pessoas que chegam quebradas, arrebentadas, encardidas, pessoas que chegam da pior forma diante de Jesus. E Jesus muda a história da pessoa. Em vez da pessoa pegar e fincar a bandeira e dizer assim, ó, a minha vida era uma antes de Jesus. Agora, a partir de Jesus, a minha vida é outra. Em vez da pessoa fincar a bandeira e dizer, tudo que eu tenho até hoje foi Deus que me deu, e eu vou seguir conquistando mais e mais, muitas vezes a pessoa abre mão. E ela, abrindo mão, ela começa a retroceder espiritualmente, retroceder fisicamente, e não são poucos os que acabam até se desviando, até voltando para um estágio pior do que se encontravam antes de Jesus. Fica essa reflexão para nós, como um alerta, como uma palavra de incentivo, de apoio. Tudo que você já conquistou, irmão, irmã, tudo que você já conquistou, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja nas suas finanças, tudo que você já conquistou fisicamente, o que você já conquistou, Deus já te deu. Põe a bandeira e declara com fé: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor me ajudou a chegar até aqui. Diga como foi dito lá atrás: Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, e daqui para frente eu vou seguir conquistando mais e mais, a minha vida vai melhorar ainda mais. Diga assim, ó, a minha vida vai melhorar ainda mais, em nome de Jesus. Amém? Vamos bater palma para o Senhor, vamos ficar em pé. Eu não sei como você veio para cá. Talvez alguém venha para cá exatamente com a intenção de buscar uma resposta. Talvez alguém chega até o templo e chega aqui no templo nessa noite pensando assim: puxa vida, eu tinha isso, eu tinha aquilo outro, e eu vacilei. E no meu vacilo eu acabei perdendo isso, perdendo aquilo outro. Agora eu estou tendo que recomeçar. Deus não te trouxe aqui para dizer para você: olha só como você foi vacilona. Muito pelo contrário. Deus te trouxe aqui para dizer para você assim, ó, é daqui para frente. Daqui para frente você vai avançar. Você recebeu a palavra, recebeu a instrução, recebeu a orientação para que você possa andar em vitória. Amém? Comece a falar com Deus agora. Coloca diante de Deus tudo que você já tem, coloque em gratidão. Mas o que você ainda gostaria de alcançar, você diga: Deus, a bandeira será fincada, o nome do Senhor será honrado, a minha vida será voltada para exaltar e engrandecer o teu santo, bendito e poderoso nome. Faça isso, converse com Deus. O memorial está aí, diante de todos nós, para que nós possamos entender que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que Deus está operando. E a valorização do espiritual e do físico, elas produzem respostas na nossa vida. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, pela vida desse irmão, dessa irmã que está conosco nesta noite, tanto aqui dentro do templo como através da transmissão. Israel prevaleceu contra os amalequitas, a vitória foi dada. Aquele lugar era um lugar chave, não tinha como Israel sair, fugir, escapar, se houvesse a intenção de fugir ou de escapar daquele confronto.
assim como muitos confrontos, nós não temos como fugir, como escapar. Nós temos que encará-los. Mas se nossa vida estiver equilibrada no espiritual e no físico, é certo que o Senhor vai nos dar a vitória. Eu oro para que esse irmão e essa irmã alcance tudo o que eles estão colocando diante do Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Você recebe essa oração e esta palavra dizendo amém, batendo palma para Jesus. Os diáconos passarão por você recolhendo o seu pedido de oração, tá bom? Enquanto isso, nós vamos cantar.